Como é que vocês estão? Vão me dando um oi, me falando se tudo bem. Oi, Gi. Oi, Maia, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tá ótimo o áudio aqui pra mim. Tô te escutando perfeitamente. Tá tudo bem aí? Ai, que bom. Que bom. Gi, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Quero falar que esse é um quadro que a gente tem aqui na página, que eu convido mulheres que conscientizam, assim, no seu trabalho. Então, eu quis muito te convidar, porque eu acho que tu faz um trabalho incrível no teu perfil. Quero que tu conte já já pra gente. E acho que hoje é um dia, assim, que tem tudo a ver, porque eu vejo que tu também é uma defensora da Segunda-feira Sem Carne. Então, eu acho que vai ser bem bacana, assim, esse bate-papo contigo. Obrigada pelo convite. Fala oi para as minhas preguicinhas que já estão entrando aí na live, pessoal. Oi, pessoal. Oi, preguicinhas aí, as seguidoras e seguidores da Gi. Bem-vindos aqui na nossa live, no nosso bate-papo. Fiquem à vontade aqui para fazer perguntas, se quiserem, aqui embaixo, que depois no final a gente responde vocês. E um prazer estar aqui com os seus seguidores também. Muito prazer, meu nome é Giovana, né? E assim Isso, te apresento. que eu realmente sou uma defensora assim de carteirinha na Segunda Sem Carne, gente. Para mim, a Segunda Sem Carne é assim, é tudo. É um movimento maravilhoso. Concordo, eu acho que é um movimento que a gente pensa às vezes que parece que é um dia só da semana, mas ele impacta tanto, né? Tantas pessoas assim. Sim, e eu faço questão de falar disso, tipo, toda hora no meu perfil. O pessoal me pergunta bastante, né? Inclusive, se vale a pena, tipo, de mais um dia só da semana, que vai mudar, não sei o quê. Aí eu falo, gente, não só vai mudar, como eu tenho tipo, uma lista de dados falando sobre como vai realmente mudar, sabe? Então, acho que é uma ótima maneira de dar um primeiro passo, né? Mas tem muita gente que também julga a segunda sem carne. Eu fico, você sabe, possessa, né? Porque eu não aguento. Porque a segunda sem carne é uma ótima porta de entrada para muita causa também, né? Totalmente isso, assim. Eu até ia te perguntar como é que tu entrou, assim, como é que começou a tua transição para o vegetarianismo, se foi pela segunda sem carne, conta um pouquinho pra gente. Então, né? Eu, assim, defendo muito a segunda sem carne. Acho que é uma ótima iniciativa. Eu sempre falo quando as pessoas me pedem dicas de como começar no vegetarianismo, eu falo sempre, gente, comece pela segunda sem carne, depois vai pra terça sem carne, quarta sem carne, e assim você vai indo. Quando você vê, você já tá ali com quase sem nada de carne na sua alimentação, né? É isso que eu falo, só que comigo foi muito diferente. Porque, tipo, eu tinha 16 anos, eu não tinha muita noção de nada, não sabia nem que o vegetarianismo existia, na verdade. E aí eu descobri, eu conheci uma pessoa que era vegetariana, era ovo-lacto vegetariana. E aí eu falei, meu Deus, mas realmente, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? E isso é triste até porque existe, a maioria das pessoas é assim hoje, né? Nunca tinha parado pra pensar que no que eu como. Que, meu, eu como carne, eu, tipo, isso não tem nada a ver comigo, sabe? Aí eu vi que alguém não comia carne, e eu falei, caramba, realmente é possível, então. Carne não faz sentido mesmo tanto na nossa alimentação, na nossa vida. E aí, tipo, conheci essa pessoa, aí eu fiquei. Ela ficou um tempo na minha vida até, convivendo com ela, assim, bastante. E eu me sentia mal de comer carne perto dela, começou assim. Eu sei que é besteira, mas na época era assim. Aí depois eu comecei a refletir, né? Falei, meu, se eu tô me sentindo mal de comer carne, quer dizer que eu tô fazendo algo que não é certo pra mim mesma, né? E eu já, no meu subconsciente, já aceitei que isso não é legal pra mim, pro meu corpo, não diz respeito aos meus ideais. E aí eu ficava, tipo, ainda nessa, tipo, comia carne, mas ficava me sentindo mal depois, sabe? Tipo, eu comia, me sentindo mal pelo que eu tava fazendo. E aí foi virando uma mini bola de neve, não demorou muito. E aí um dia eu comi carne no almoço, né? Fiquei assim, devastada de comer. Comi e fiquei meia hora assim, olhando pro chão. Gente, tô péssima, né? O que eu tô fazendo? Aí depois disso, né? Eu estudava integral, então, eu estudava integral, fazia inglês de noite, então eu chegava muito tarde em casa. Aí eu cheguei em casa e falei, meu, chega, não vou mais comer carne. Aí foi que eu virei ovo lacto vegetariana, né? Aí eu fiz eu lembro até hoje. Minha primeira refeição sem carne foi um macarrão com molho branco e brócolis. Foi até hoje. Cheguei em casa, assim, não, chega. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, chega, vou parar de comer carne, acabou. Minha mãe falou, pô, tá, né? Vamos ver. Ela aceitou super bem, mas pra mim foi Que assim. bom. Eu não participei desse Segunda Sem Carne, tanto que eu era muito leiga no assunto. Igual eu falei, não sabia que existia isso, não sabia da Segunda Sem Carne, não sabia de nada, e virei. Depois eu fui me informando aí, que o Bicho Preguiça nasceu um pouquinho depois disso.
Que legal. E isso que tu falou, eu fiquei pensando, né? Porque a gente, hoje ainda uma seguidora me deixou uma pergunta falando assim, o que mais que eu posso fazer, né? Fora segunda-feira sem carne, como é que eu posso ajudar mais? E eu acho que justamente é fazendo o que a gente tá fazendo aqui, né? Compartilhando, assim, porque eu sei que tem muitos aqui que já devem ser vegetarianos, já devem ser veganos e tal, mas a gente sempre, quando a gente compartilha, a gente toca outra pessoa, né? Tu vê essa pessoa que acabou te inspirando, assim, eu tenho certeza que não foi por acaso, sabe? Tu já tava meio que vibrando isso, assim, e parece que vai chegando pra gente. Então, pra seguidora que mandou isso, como eu posso ajudar fora já ser vegetariana, já ter a segunda-feira sem carne? Eu acho que é compartilhando também, né? Compartilhando os perfis lá, ajudando, né? Chamando alguém pra ver. Compartilhem essa live também pra um amigo, pra alguém próximo. Porque assim a gente vai ampliando, assim, porque bem o que tu falou, assim, para muitas pessoas, a segunda-feira sem carne, as pessoas nem sabem que existem ainda. A gente ainda tá muito aqui nesse mundo, assim, vegetariano, assim, né? É real. Eu, por exemplo, eu olho pelo meu ponto de vista, né, na verdade. Quando eu não sabia, quando eu ainda comia carne, eu só comia carne porque eu não tinha informação. Exatamente. Aí ficou pra mim, e por isso que eu ainda comia carne, sabe? Então hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, mas quantas Giovanas, né, existem assim, exatamente iguais a mim. Até tem essa consciência, mas não vê a possibilidade de ser real. Não vê, não tem informação de quanta coisa tem envolvida. Tipo, em primeiro momento, eu só virei vegetariana porque eu tava me sentindo mal com isso. Eu não queria comer carne. Pra mim, comer carne era errado. Então, não foi pela natureza, não foi pelos animais em si, foi porque eu não tava me sentindo mais bem com isso. E quando eu descobri, sabe, todos os motivos que alguém pode parar de comer carne, tudo aquilo que, tipo, toda aquela informação que chega, eu fiquei, assim, devastada. Foi aí, né? Foi um motivo de preguiça nascer, né? Um deles. E tu começou a tua página no Insta por isso também, então? Foi por causa da tua transição pro vegetarianismo? Então, eu já era... Eu criei a página esse ano. Foi em final de janeiro, eu acho. Foi no final de janeiro. E eu sou vegetariana há 2 anos. Então, meio que assim, quando eu virei vegetariana, eu procurei essas fontes de informação aqui no Instagram, né? Eu sempre conto essa história pro pessoal. Eu nunca achei. Só que eu também estava integral aí. No terceiro ano ainda comecei a estudar integral e fazer cursinho de noite. Então, minha vida, eu não tinha tempo para isso. Mas eu tinha essa sementinha na minha cabeça, sabe? Porque quando eu virei vegetariana, eu procurei essa informação no Instagram, eu procurei alguma página que me inspirasse mais e eu não encontrei. Então, tipo, não tinha ninguém aqui que falasse do jeito que eu queria ouvir, sabe? Jeito mais leve sobre a situação, de mostrar essas coisas assim, de uma forma, não, olha, você mata, sabe? Desse jeito grosso. E Afasta, aí, né? isso, afasta muito e me afastou, inclusive, né? Eu pensei em voltar atrás por causa disso, mas eu achei que, tipo, eu poderia estar sem a informação que eu queria passar e se fazendo do meu jeito, e eu acreditava que o meu jeito ia chamar mais pessoas, sabe? Tipo, é o jeito que eu sempre pensei sobre isso. Então, tipo, muita gente vem me elogiar até hoje, falando que eu falo de um jeito, que eu chamo as pessoas, muito depoimento todos os dias das pessoas falando de nossa, se não fosse por você, pela sua empatia, não sei o quê, eu nunca teria pensado em parar de comer carne. Foi exatamente o que aconteceu comigo. As pessoas nunca têm pensado. Até alguém falar pra elas com jeito, eu vou mostrar pra elas que é possível, sabe? Que não é tão difícil assim. E foi exatamente o que fez querer criar o Bicho Preguiça. Passar essa informação de uma maneira chamativa, de uma maneira não culpando, não indo na base da culpa, né? De fazer as pessoas se sentirem culpadas. Fazer as pessoas sentirem que é possível, que não é tão difícil, que ela poderia estar assim com uma vida até melhor, tanto para ela quanto para os animais, quanto para o planeta, com pouca coisa. Cada coisinha, né? Eu penso muito isso. E cada coisinha que a gente faz na vida, cada coisinha que a gente faz no nosso dia a dia impacta de alguma maneira. E aqui é por isso que eu sempre enfatizo a semana sem carne. Sempre enfatizo, gente, tudo bem. Não quer parar de comer carne? Tem gente que fala, não quero. Não adianta. Essas pessoas, tipo, não vão parar. Então diminui. Ou participa da semana sem carne. Eu sempre falo essas coisas, sabe? Perfeito, assim, eu fico feliz em te ver falar, sabe? Porque é exatamente essa mensagem que eu acho que a gente precisa trazer mais aqui pra internet. A primeira vez que eu tentei ser vegetariana, há um tempo, assim, eu me afastava muito, bem como tu falou, porque eu olhava aquilo, o veganismo em si, assim, e eu achava, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser, sabe? Imagina, eu comia carne, comia aquilo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, lá é churrasco, assim, 24 horas, sempre, sabe?
eu pensava, meu Deus, não vou conseguir, vou errar muito, né? E eu acho que esse medo de errar acaba que afasta muitas pessoas. Então eu sempre tento trazer também esse discurso, como tu tá falando, de que um dia de cada vez, assim, a segunda-feira sem carne é excelente para começar. Todo mundo vai começar pelo primeiro dia, sabe? E uma coisa, assim, que eu acho que a gente tem que levantar, e eu fico feliz de ver essa voz vindo, né? Porque eu acho que aquela voz mais julgadora do veganismo que a gente ouvia muito antes aqui no Brasil, ainda tem um pouco, assim, ela tá perdendo força, né? Porque a gente tá ouvindo mais esse veganismo empático, assim. É claro que a gente se preocupa muito com os animais, a gente tá aqui hoje pelos animais, mas também pelas pessoas, também pelo planeta, né? Eu acho que isso, assim, é essa mensagem do veganismo que eu gosto de levar para que as pessoas saibam que, cara, não é perfeição, né? Não existe veganismo 100%. Eu falo muito isso aqui. As pessoas falam, eu queria ser vegana, mas eu não vou conseguir. Mas calma, sabe? Vai aos poucos. Eu também não sou 100% vegana, ninguém é 100% vegana. A gente vive na Terra, estamos aqui todos, né? E eu sempre falo isso, não existe um vegano perfeito. Eu falo muito Só. isso. E, meu, o pior é que o que mais tem é veganos que se julgam perfeitos, que julgam outras pessoas pelo que elas fazem. E isso é uma coisa que eu falo muito também no perfil. Gente, não tem essa, não existe um vegano perfeito, mas não existe, entendeu? Não existe. Muita pergunta. Gi, vegano pode matar inseto? Gi, vegano pode comer mel? Gi, vegano pode, sabe? Essa palavra pode, eu não gosto de usar. Primeiramente, porque todo mundo pode fazer o que quiser, sabe? A gente é pessoa, eu tenho meu poder de escolha. Se eu quiser hoje voltar a comer carne, eu posso. Exatamente. Todo mundo pode fazer o que quiser. Então não tem essa de vegano pode fazer isso e pode fazer aquilo. Não existe um livro de regras do veganismo, né? Não existe um Deus do veganismo, uma Bíblia, sei lá. E eu falo muito isso porque, meu, cada ser é individual. E a gente não tem como sair por aí julgando as pessoas, falando que elas têm ou não. Então, tipo, sempre que alguém me manda pergunta na caixinha de perguntas, stories, eu falo, gente, parem de me fazer essas perguntas, porque vocês sabem. Não tem essa de pode ou não pode, é coisa da sua consciência. Então, você, como vegano, assim, se sente bem fazendo isso? Se sente bem, não fica triste, não fica mal, não fica se sentindo mal, então tudo bem, sabe? Tudo um processo. Eu costumo falar muito esses rótulos, né? Eu sou vegano, eu sou vegetariano, falei nos stories também. E parece que isso é uma porta de entrada das pessoas se julgarem, né? Eu não gosto de me intitular nada, entendeu? Eu falo, gente, não como carne, quando alguém me pergunta, não como carne. E é isso, estamos em processo de evolução constante. E esse negócio de, tipo, se eu falar, por exemplo, que sou vegano, aí eu ia, hipoteticamente, posto uma receita que tem leite, que seja, ou qualquer coisa assim. A pessoa não tá prejudicada, as pessoas irem lá no meu post, tipo, acabar com a minha vida, sabe? Exatamente. É muito triste, porque cada ser é individual, cada ser tá no seu processo, e a gente não pode sair por aí apontando o dedo, né? Exatamente. Assim, até eu vou contar aqui para você sobre essa questão dos rótulos, né? Isso é algo muito complicado, assim, a gente que tá, né, nesse meio sabe disso, que tem muito julgamento. Eu, quando eu parei de comer carne, foi um processo mais ou menos parecido com o teu também, aquela coisa de falta de informação total, não sabia montar um prato que não tivesse carne, assim, sabe? E aí, quando eu decidi ser vegetariana, não conhecia ninguém na época, não tinha com quem conversar, vim para o Instagram para procurar. Na verdade, eu vim para procurar uma rede de apoio, assim, que eu visse que era possível ter aquela vida, porque todo mundo me dizia, é impossível, tu não vai conseguir, vai faltar isso, vai faltar aquilo, sabe? E até na própria área da saúde, assim, sabe? Eu ouvia muito isso, assim. Eu pensava, não, é claro que já existiam evidências, aí eu fui estudar nutrição vegetariana, mas eu também queria ter amigos, pessoas que eu pudesse trocar, né? E aí, quando eu me deparei com o veganismo, que eu não sabia nem o que era veganismo direito, a menina que na época me inspirou muito, assim, a ser vegana, enfim, a conhecer o movimento. Olha que curioso isso, pessoal. Ela tinha ali a vida dela, ela se intitulava vegana, só que ela tinha esse discurso, assim, muito... Não vou dizer julgador, mas um discurso mais assim, sabe? O pode, não pode, como tu falou antes, sabe? E aquilo, assim como é ruim pra todo mundo, era ruim pra ela também. Porque como tu falou, né? Na primeira coisa que ela fizer que não seja 100% vegana, porque a gente sabe que não existe 100%, um veganismo 100%, as pessoas iam julgar muito ela. E olhem que coisa, né? Uma menina que faz um trabalho incrível, assim, na internet, hoje ela não se titula mais vegana, né? Porque justamente essa questão de pressionaram tanto ela por um errinho que ela fez, ela conseguiu uma marca X e tal... E veja, ela não conseguiu seguir adiante com isso, assim. E eu pensei muitas vezes, né, sobre essa questão do rótulo e tal.
E é só um rótulo, assim, eu falo isso pro pessoal aqui também quando me perguntam, que as pessoas perguntam muito isso, né? Então hoje eu tenho uma vida que eu tento, assim, na medida que eu consigo, que é possível pra mim, né, retirar tudo de origem animal. Mas claro que não é possível retirar tudo, a gente sabe disso, assim. Só que o que eu sempre gosto de falar para as pessoas é que a questão do veganismo, hoje eu falo muito no veganismo, mas para tentar desmistificar isso, assim, sabe? De que é chato, de que a pessoa vai julgar, de que a pessoa é vegana, ela é muito esquisita, ela não vai em lugar nenhum, né? Então, por exemplo, eu até vou te perguntar isso também, que é uma coisa que me perguntam muito, por exemplo, se quando tu, não sei na tua cidade como é que é essa questão do churrasco, né? Mas na minha cidade agora tá tudo parado, claro, na função desse ano. Mas, por exemplo, se tivesse um churrasco na minha cidade, aqui, ou na minha família, eu ia nesse churrasco, levava minha comida e tudo mais, mas eu não me isolei das pessoas por causa do veganismo, sabe? Então, isso eu acho que é uma questão que as pessoas têm muito medo do veganismo. Ah, que eu vou viver isolado, vou viver sozinho. E não, né? Eu, pelo menos, assim, eu falo por mim, né, pessoal? Essa é a maneira que eu vivo, assim. Eu tenho uma vida, eu encontro os meus amigos, tenho os meus afilhados, todos eles comem carne e eu levo a minha carne. E mais, a gente sempre acaba chegando no assunto do veganismo porque eles querem provar a carne, eles querem ver como é que tu fez. Eu sou exatamente assim também. Tem veganos, né, que não se sentem bem em participar de churrasco, por exemplo. Mas eu acho que, tipo, é uma escolha individual. Tudo eu acho que é uma escolha individual. Tipo, ao meu respeito, eu também nunca neguei em algum lugar por causa disso, sabe? É claro que não cai em churrasco nenhum, gente. Mas, sim, levar comida, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus seguidores. E além de você ir, não passar nervoso. Número um, não passar nervoso. Porque provavelmente você vai ter nada para comer. Você vai levar uma comida que você gosta, uma comida gostosa. Vai chamar a atenção das pessoas para perguntarem dessa comida. Vai chamar a atenção das pessoas para perguntarem como tá a sua alimentação. Claro, também vai ter piada. Tem que aceitar isso, gente. Infelizmente. Sim. Ontem mesmo teve um churrasco lá de família. E foi exatamente isso. Fiquei o negócio inteiro piada, 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 piada. Só que, tem uma hora que a gente não tem mais, sabe, pra isso. E a comida as pessoas querem saber, porque é uma coisa curiosa. Não é normal você conhecer um vegano, infelizmente, né? Eu, por exemplo, não conhecia ninguém até eu conhecer essa pessoa, essa menina que me influenciou. Mas, é interessante você continuar ainda frequentando para você conseguir trazer essas pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Lá, enquanto eu tava ouvindo um monte de piada, eu tava falando, gente, para uma pessoa que quis me ouvir, eu tava falando, tem a segunda sem carta, eu justamente falando isso. Tudo bem, você não quer, mas tem a segunda sem carta, um movimento super legal, super forte aqui no Brasil, que ajuda muito. E a pessoa disse que vai fazer. Então, em um lugar nada a ver, que eu nem imaginaria, eu fui com discurso pleno, não fui falando que você mata bicho, que você manda bicho morto, que porque isso, as pessoas bloqueiam. E é algo psicológico, não é nem porque a pessoa fala, vegano chato. Não, mas a pessoa é psicológico. Quando alguém chega atacando você, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Recuar e falar, oxe. Exatamente. Exatamente. Muito difícil, né? Tudo que é muito difícil assusta. Sim, exatamente. E alguém sair apontando o dedo pra você, nunca é legal. Porque você se assusta. Faz assim, pera, não fiz nada. Isso daqui é o que eu faço normalmente na minha vida desde que eu nasci. Exatamente. Então, oferecer uma solução que não vai impactar tanto na vida dela de primeiro momento, que no caso seria a segunda sem carne. Oferecer uma solução, primeiramente a pessoa tem que te ouvir, né? Não adianta você querer falar porque o tipo fica fazendo piada com você o churrasco inteiro. Mas adianta você falar com a pessoa, começa a puxar assunto, mas e isso? E aquilo? Aí você fala. E no final dá certo, porque a pessoa tá meio aberta para isso. Nem que seja 1%. E aí você oferece uma solução para ela que não vai impactar tanto na vida. Ela fala, tá bom, mas então foi exatamente o que eu ouvi. Ficar um dia sem comer carne na semana não deve ser tão difícil. Esses dias eu fiz uma receita com couve-flor, ficou muito gostosa, não sei o quê. Vou fazer. E aí eu já trouxe mais uma pessoa, né? Um primeiro passo. Exatamente. Eu acho que a comunicação é tudo, assim, né? Até pra gente falar da segunda sem carne também, assim. Eu acho que pra quem acha que é algo muito difícil ou pra quem acha que é algo que não vai conseguir, é como a gente sempre fala, né? Uma dica, assim, que eu gosto muito de dar pra segunda-feira sem carne é que você pense nisso, sem você precisar excluir todos os alimentos, mas comece a incluir alguns. Então, tem muitas pessoas aqui na página que me acompanham que nunca tinham comido, por exemplo, grão de bico, que nunca tinham feito nenhuma pastinha vegetal, porque a gente está muito preso a esses industrializados, né? Que são todos geralmente de origem animal, cheios de produtos químicos, que tem essa tendência, assim,
de até nos viciar a longo prazo, porque você só consome aquilo. Então, eu acho que sempre quando a gente quer fazer qualquer tipo de mudança, assim, principalmente na alimentação, antes de você pensar em excluir algo, assim, tenta incluir, sabe? Então, a segunda-feira sem carne mesmo, se hoje você não fez aqui, ou se alguém aqui não conseguiu fazer, enfim, tenta essa noite, pelo menos, fazer um prato com alguns alimentos que você não costuma fazer. Né? Então, quando vê uma ervilha, ou quando vê um grão de bife que eu vejo que muitos não consomem, começa a trazer mais opções, assim. Como falta essa educação nutricional para muitas pessoas, quando a gente fala em segunda-feira sem carne, parece que é uma mudança, assim, né? E na verdade não, na verdade é só você retirar a carne, né? E incluir outros alimentos, os produtos, né? Na verdade, assim, ver a carne, passar a ver a carne como só mais um pedaço do seu prato. Exatamente. Quase nada. A gente adora brasileiro, como feijão. Quantos tem? Você pode falar muito melhor que eu. Mas quanto feijão é saudável? Quanto Demais. Brócolis, imagina. E a gente come isso. A carne não tá ali, tipo... É porque a gente tem essa ideia de que a carne é mistura, né? A mistura e as pessoas acham que sem a carne o prato tá incompleto. Mas na verdade não. Você pode comer melhor, claro. Mas assim... Eu nunca tive deficiência de nada, sério. Inclusive, hoje eu me sinto muito melhor. Eu notei milhares de mudanças em mim, no meu corpo, no meu humor. Eu também. E, meu, trazer essas coisas, sabe? As pessoas só querem fazer, infelizmente, né? A sociedade é assim, as pessoas só querem fazer as coisas por benefício próprio, a maioria, né? Então, trazer um benefício próprio pra pessoa. Ah, com a segunda sem carne, você pode, tipo, eliminar de gordura por dia que se você ficar sem comer carne. E etc. Meu, acho que é por esse caminho que a gente tem que ir, né? Exatamente, é esse caminho total, assim. E eu acho que são sempre pensar naqueles motivos, assim, quando a gente fala na segunda-feira sem carne, né? É um movimento, assim, a nível mundial. A do Brasil, pessoal, é uma das que tem mais participantes, assim. Então, eles fazem um trabalho muito legal mesmo de conscientização, assim. Eu faço questão de divulgar sempre. Então, eu acho que vocês também podem divulgar, chamar mais pessoas para mostrar como é simples, assim. Eu vou dar um relato bem curtinho para vocês. Mas eu lembro quando eu estava ainda na faculdade de nutrição, na minha faculdade não tinha ninguém, eu era a única vegetariana, então eu fazia muito questão de levar essa bandeira. Foi aí que eu comecei a usar muito esse rótulo do veganismo, mas para mostrar mesmo, assim, que existia essa vida, assim, que existia pessoas que se preocupavam com os animais. Então, até essa tolerância que eu comecei a ter foi muito por causa disso, porque na faculdade a gente tem, por exemplo, cadeiras que a gente tem preparações que tem carne, claro que eu não fazia, mas tu começa a conviver com essa realidade que é de todo mundo. Então, eu acho que isso te dá muita empatia com as pessoas, sabe? Meus colegas muitas vezes não sabiam, enfim, nunca talvez parassem de comer carne, mas eu lembro que uma vez a minha professora, e eu era meio, todo mundo me olhava meio assim, sabe? Eu era meio esquisita, assim, aqui no sul ainda um pouco, sabe? E aí ainda vegana, as pessoas dizem, ai, tu não tem cara de vegana. Daí eu dizia, tá, mas agora mesmo que eu vou dizendo, eu sou vegana, você me dizem que eu não tenho cara, desde quando tem cara, sabe? Então a gente vai vendo que tem uns estereótipos, assim, né? E aí eu lembro, tá, mas como assim não tem cara, né? E aí eu via que elas esperavam muito que viesse essa coisa mais reativa, assim, né? Que eu fosse querer brigar, eu fosse querer falar, não, não vou fazer, eu fosse julgar. E eu nunca fui muito por esse caminho. Mas eu lembro que eu sempre tinha alguma cartelinha, alguma coisa. Hoje eu tenho uma mais atualizada, vou mostrar pra vocês aqui, que é da segunda-feira sem carne. E eu sempre deixava, assim, pelos lugares, sabe? Um dia eu dar, essa aqui é a mais atualizada deles. E aí eu lembro que uma vez uma professora minha, que nem era nada do movimento Segunda-feira Sem Carne, ela veio e me falou, sabe que eu fiz a tal da Segunda-feira Sem Carne com meu filho? Eu falei, vai, e aí, o que tu achou? Ela falou, foi bem tranquilo. Ela falou, eu digo, né? Então, às vezes, assim, é algo que parece simples, assim, e as pessoas vão fazendo. Imagina, ela, na área da nutrição, ela vai levando essa mensagem, a gente vai levando em todos os lugares que a gente tá, assim, né? Foi difícil pra você na faculdade, Maia? Porque eu imagino, assim, já ouvi bastante alarme. O nutricionista que fez a faculdade sofreu um danado do mundo. Até eu vi que teve uma menina aqui que falou que ela veio pela palestra do Conan, que ela viu sobre nutrição vegetariana. Assim, como eu falo pra vocês, né? Não vou dizer que é fácil, eu sei que tem muitas meninas que querem fazer nutrição, muitas falam, quero fazer nutrição por sua causa, me apaixonei pela nutrição vegetariana e tal. Só que, infelizmente, na faculdade, o que a gente aprende de nutrição vegetariana é, tipo, muito pouco, assim. É bem pouco mesmo. Então, a gente tem que fazer cursos por fora, congressos, né? Procurar profissionais para conversar. O que eu vou dizer, assim? O começo é bem difícil, porque ainda a gente tem coisas muito ultrapassadas, assim, sabe? Então, mas por que é bom? O que é o desafio? Tu começa a estudar muito. Então, tudo que eu fui atrás de artigo, por exemplo, eu tenho uma pasta só de artigo vegetariano, vegano, tudo pelo mundo. Porque quando elas falavam alguma coisa, eu dizia, não, mas tal artigo aqui tem uma revisão sistemática com 700 artigos que afirma que hoje qualquer ciclo de vida você pode ser vegetariano, vegano, você pode ter uma alimentação vegetariana estrita, aqui quando a gente fala, né?
Então, te faz estudar muito mais, assim, por isso. Mas não vou dizer que é fácil, porque a faculdade ainda tá bem atrasada nesse sentido, mas eu fico feliz quando eu vejo pessoas vegetarianas. Então, por exemplo, na minha turma, duas colegas minhas começaram a reduzir, na época, né, começaram a reduzir o consumo de carne, começaram a despertar para isso, assim. Então, eu acho que sempre que tem um vegetariano em algum lugar ali, tem uma luz, sabe? Aquilo ali. E quando tu fala nisso, era muito engraçado, porque na aula eu ficava mais atrás, assim, porque sempre tinha algum assunto que eu queria ouvir. Tipo, imagina uma aula só sobre carne, sabe? Em pleno, sei lá, a gente já tá nos anos 2000, né, gente? Pra ficar falando que carne tem muitos benefícios. Aqui a gente sabe pela segunda-feira sem carne que faz mal para o planeta, que faz mal para os animais, né? São 70 bilhões de animais que são mortos anualmente. Então é muita coisa, assim, a gente tem muita informação. A Gi também tem muita informação. Então quando tu tem tudo isso, tu tá numa sala de aula, é complicado, assim. Às vezes eu chegava em casa, várias vezes eu cheguei em casa e chorava, assim, eu dizia, cara, não é possível, sabe? Mas eu ia porque eu pensava, é preciso de pessoas que queiram pesado, assim, às vezes. Porque tu escuta muita bobagem. Tipo, é complicado, assim. Se tem alguém aqui da área, assim, sabe o que eu tô falando. A gente tem que ter muito jogo de cintura. Mas eu acho que a gente acaba desenvolvendo muito na faculdade a empatia, sabe? De verdade, pelas pessoas, por todo mundo, assim. Então, uma época da minha vida eu pensei em fazer gastronomia. E eu pensei, meu. Aí eu olhei a grade de aulas, fazer gastronomia na faculdade. Olhei a grade de aulas e tinha aula, tipo, aulas específicas para aves, aulas específicas para peixe, aulas específicas para tipo de. Eu falei, meu, como é que eu vou viver a minha vida, tipo, sabe? Porque, tipo, tudo bem, eu quero fazer. E se eu quiser fazer uma faculdade de gastronomia vegetariana, para vegana? Como é que faz? Não faz, simplesmente, né? Eu fiquei revoltada na época, porque eu falei, não, eu queria muito, mas, meu, não tem como. Não existe, né, essa possibilidade de você não quero fazer. Você não pode não querer Existe. fazer. Claro, inclusive a gente tem na internet mesmo, a gente tem um documento, por exemplo, que tu pode levar. Eu não precisei, graças a Deus, fazer isso, mas eu conversei com algumas pessoas na época que como se fosse um código de ética, que isso fere os teus direitos, que fere algo que pra ti não é ético. Por exemplo, na faculdade de nutrição existem visitas em frigoríficos, coisas assim, negócios de leite e tal, que eu não ia conseguir, sabe? Tanto para ter valia, por exemplo, um ponto. Daí eu fiquei sem um ponto. E também tem uma coisa assim que na faculdade a gente vai desenvolvendo que no começo tu quer muito militar, assim, tu tem muita força, sabe? Só que tem tanta coisa para estudar, tu tem tanta, né, tem tanta demanda de coisas, assim, principalmente se tu trabalha, que tu vai meio que perdendo a força, assim, durante a faculdade. Mas, por exemplo, eu não ia nas visitas, aí ficava sem um ponto, por exemplo, sabe? Mas Beleza. então tu pensou em fazer gastronomia? Então, Tava com vontade de falando, fazer? pensei, mas, tipo, ver aulas, várias aulas só de cada tipo de carne, eu falei, gente, não. Eu não sabia que existia a possibilidade de eu levar lá um papelzinho, por exemplo, claro que não queria fazer, mas eu Existe, imagino. existe. Eu até depois te mando. Aham, existe sim. Tu não é obrigada a fazer. Por exemplo, nas faculdades mesmo, assim, não, porque é algo que, imagina, ter que preparar, assim, é algo que eu não faria, por exemplo, sabe? Seria, né, acho que não faria sentido algum, assim, e a gente tem essa segurança de não precisar fazer. Eu acabei desistindo, né? Por causa de. Falei, não. Um dia eu E isso faço um curso de área vegana, melhor do que, né? com certeza, pode fazer sim. Eu fiz um de Natural Chef, eu até te passo depois. É que é aqui no Sul, mas tem em vários lugares no Brasil, assim. E é tão bom, sabe? Porque tu reaprende a te alimentar, tu descobre mil temperos, mil coisas, assim, que muitas vezes em um curso mais tradicional tu vai ter menos opções, né? Pode ser que tenha uma aula sobre vegetarianismo, mas é uma só. Só para encerrar isso, assim, para vocês terem uma ideia, no curso de nutrição, por exemplo, na grande maioria, o que a gente aprende de nutrição vegetariana não dura uma aula inteira. Então é muito pouco, assim, sabe? Por isso que existem tantos profissionais que não falam sobre isso e aí a gente dá um desconto, sabe? Porque faltou a pessoa ir em busca, né? E, Gi, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Como que foi, o que que tu falou, né? Que tu teve vários benefícios e tal, quando tu parou de comer carne, mas conta pra gente o que que tu mais sentiu, assim, de benefício na tua vida. Olha, o que eu mais notei, assim, de mudança corporal, por exemplo, foi a pele. Você pode me explicar melhor? Eu tenho essa curiosidade, mas minha pele, eu tinha muita acne, muita mesmo, e eu Exatamente. fazia, e não parava, não parava, cheguei a passar ácido, sabe, na pele. Nada, nada, nada. Parei de comer carne, parece um milagre. Depois minha pele estava limpinha, 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 limpinha. Foi o que eu mais notei, de tudo. Olha aí, mais um motivo para fazer a segunda-feira sem carne e estender. Eu vi que o pessoal falou aqui, faz a segunda, terça, quarta.
Eu acho que é mais um motivo porque realmente a pele vai mudar, assim, é natural isso. A gente vai estar retirando um alimento muito inflamatório que é a carne, daí a gente vai se entrar no leite, depois já tem toda uma produção de muco também que o leite faz. Então eu acho que a gente vai desintoxicando o corpo, assim, aos poucos, né? E eu não sei se contigo isso aconteceu também, ou com o pessoal aqui que fez a segunda-feira sem carne. Eu comecei, tá, minha transição na segunda-feira sem carne. Como eu falei no começo, era tudo muito novo pra mim. Ouvi falar em segunda-feira sem carne e quis participar. E eu comecei a notar esses benefícios desse dia só sem carne. Porque quando a gente fica mesmo um dia sem carne, tu já sente os benefícios, né? Assim, no teu dia, na tua disposição. Sim, nossa, hoje em dia, antes eu batia, almoçava esse pratão de comida, nossa, eu queria dormir, queria ficar o dia inteiro na cama, não queria sair dali mais. Mesmo pratão de comida, só que sem a carne, e a gente quer sair pulando por aí, quer sair fazendo tudo. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente vê o tanto que isso faz mal, na verdade, pro nosso corpo, né? E a gente, infelizmente, vive numa sociedade que as pessoas julgam que a carne, nossa, se você parar de comer carne, você vai morrer, você vai ficar anêmica, não sei o que, não sei o que lá. E eu só notei benefícios, nunca tive problema nenhum com nada. Eu me sinto muito mais disposta, me sinto, nossa, até meu humor mudou, sabe? Antes eu me Humor sentia muda. pesada, aquela sensação ruim. Hoje eu me sinto tão leve, né? Exatamente, a produtividade muda muito, assim, é bem como tu falou, a gente não tem aquela sensação de ficar pesado mesmo, né? E a carne, ela demora, faz, tem uma demora maior pra gente digerir ela, né? Então é uma parte mais lenta, assim, do nosso metabolismo. Eu vi que o pessoal falou ali alguma coisa, se tal alimento é vegano ou não. Uma coisa também que eu acho que eu gosto muito de falar, assim, que a gente sempre pensa, por exemplo, na segunda-feira sem carne, quando você vai fazer ela, pense mais em trazer alimentos saudáveis para sua rotina, sabe? O que são alimentos saudáveis, pessoal, para a gente lembrar, né? As leguminosas, que aí inclui, por exemplo, os feijões, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, os cereais, né? Que a gente vai botar o arroz, pode ser o trigo, mas você pode colocar a cevadinha, as batatas, toda aquela gama que a gente tem de vegetais. Porque aí, se vocês pensam nesses alimentos, você não fica tão nessa tendência de querer saber se determinado produto é vegano ou não é, né? Porque a segunda-feira sem carne ela é muito mais do que isso, do que a gente procurar produtos veganos, porque esses alimentos que eu falei pra vocês, essa alimentação baseada em plantas, ela é toda vegetariana, vegana e tal, né? Então eu acho que esse é uma pergunta que eu recebo muito na caixinha, como tu falou também. Determinado alimento é vegano, tal coisa é vegana. Eu acho que ao invés de a gente pensar nisso, pensa se isso é saudável. Mas bem isso que tu falou, Gi. Eu acho que a gente pensar nessa segunda-feira sem carne em alimentos mais saudáveis, não focar tanto no produto se é vegano ou se não é, né? Claro que eu sei que tem muitas pessoas que querem consumir esses produtos, tá tudo bem. Mas eu acho que é mais a gente olhar para o mais simples, né? O que eu sempre gosto de falar muito pro pessoal. A alimentação vegetariana, o veganismo, pessoal, ele é o caminho para o simples, assim, né? A nossa alimentação onívora tradicional, ela é muito baseada nos excessos, né? O vegetarianismo, ele traz esse olhar, assim, para o suficiente. O que é o suficiente pra gente? O que tu acha, assim, de dica que tu daria pro pessoal, que tu deixaria de mensagem, assim, para quem tá pensando em fazer a segunda-feira sem carne, ou para quem não conseguiu, tem muita gente que me acompanha, que tá sempre por aqui, que fala, ai, dessa vez eu não consegui, ou teve a família, ou... sempre tem um motivo, assim. O que tu acha que pode ser que ajude esse pessoal a começar, assim, se não for nessa, na próxima? Gente, olha, ninguém, eu igualzinho o post que eu postei hoje, ninguém dá o primeiro passo quando se tem 100% das condições perfeitas para dar esse passo. Então, se fosse assim, o vegetarianismo não existiria, ninguém teria coragem de dar esse passo. Então, tudo bem você não ser vegano agora, mas só dar esse primeiro passo para essa vida, que pode beneficiar demais você e todo o resto do mundo, já é uma coisa muito significativa. Porque todo passo que a gente dá na nossa vida, todo hábito que a gente muda para o melhor, né? Que com certeza sempre o melhor, vale a pena. Mas eu adorei, assim, adorei todas Mal, essas dicas. Eu desculpa. acho que o pessoal aproveitou bastante também. Capaz. A live foi feita para não dar certo, porque são muitos fatores, assim, eu acho que é importante a gente levar essa mensagem, né? Eu gostei muito de te conhecer, mesmo que virtualmente, assim, de ter aqui com a gente, ouvir tuas dicas, assim, eu acho que essa leveza como tu leva essa alimentação, essa vida é muito importante. Fico muito feliz de ver, assim, pessoal, vão lá depois no perfil da Gi. Eu acho que é isso que a gente tem que divulgar, né? Que a gente tem que levar essa mensagem, assim. Obrigada pelo convite, Maia. Foi um prazer te conhecer também. Você é um amor de pessoa. Errado agora no finalzinho, a live inteira foi incrível. Eu adorei. Você é muito simpática, muito fofa. O pessoal que Ah, participou querida. bastante também.
conseguido levar uma mensagem para vocês, nem que seja um pouquinho dessa semana que é tão importante. Conseguiu sim. Foi um prazer para mim. Obrigada a todos que participaram, Gi. E depois, quem sabe, a gente grava outra, né? A gente fala um pouco mais. Eu acho que nunca é demais falar sobre a Segunda-feira Sem Carne, sobre esse movimento tão importante assim. Tá bom, Gi? Muito, muito obrigada. Um beijão. Foi um prazer te conhecer. Tá bom? Beijo para todo mundo aí, gente. Beijo. Boa semana para todos.